gente vai falar sobre variação construcional. Para a gente falar sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma analogia com a forma com a qual a gente representa mapas. Porque a língua, assim como mapas, pode ser compreendida como um diagrama. Da mesma maneira que os mapas são utilizados para a gente representar uma realidade geopolítica, a língua ela é utilizada para a gente representar a realidade tal qual nós a concebemos e tal qual nós a vamos comunicar. Então, existem alguns preceitos na utilização de mapas, né, na confecção de mapas, em que a gente consegue, com uma quantidade pequena de recursos, fazer a representação de formas geológicas, espaços aquáticos, de fronteiras geopolíticas, né? E muitas vezes se valendo de poucos recursos, como poucas cores, algumas linhas, alguns traços. A gente pode, por exemplo, representar tanto rios como lagos e também mares e oceanos, nos valendo da cor azul. Existe um preceito, por outro lado, de que a gente não deve utilizar recursos diferentes para representar exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu, por acaso, represento um rio por uma cor azul, um outro rio por uma cor verde ou por algum outro tipo de cor, acredita-se muito provavelmente que eu estarei querendo veicular significados diferentes sobre aqueles rios. Isso geralmente vai acontecer também na língua, e a esse princípio geralmente é dado o nome de princípio da não sinonímia. Quando nós temos formas linguísticas diferentes, costuma-se acreditar que nós estamos veiculando significados diferentes também. Numa perspectiva que considera a existência de construções, como a gente sabe, construções são pareamentos de forma e significado. Quando a gente usa o conceito de construção, muitas vezes a gente ouve também falar no conceito de não sinonímia como um princípio vinculado às construções. Se nós temos construções com formas diferentes, muito provavelmente nós vamos ter significados diferentes atrelados àquela construção. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente pensa em construções que a gente usa para quantificar, por exemplo, elementos informando grande quantidade. Em português, a gente tem construções do tipo um monte de gente, que pode parecer com uma construção do tipo uma enxurrada de gente. As duas construções, um monte de gente e uma enxurrada de gente, elas marcam grande quantidade, nós sabemos disso, mas elas marcam grande quantidade de maneiras diferentes. Quando a gente fala de um monte de gente, muito provavelmente a gente tem uma maneira mais básica de falar a grande quantidade. Quando a gente fala uma enxurrada de gente, a gente tem uma maneira mais saliente, que muitas vezes pode estar atrelada a uma noção de movimento. Por exemplo, chegou uma enxurrada de gente na universidade. A gente pode falar chegou um monte de gente na universidade, mas é mais comum enxurrada estar atrelado a esses contextos de movimento, enquanto o monte ele está atrelado a contextos mais gerais. Então, aqui a gente consegue observar como que o princípio da não sinonímia funciona. Por outro lado, a gente consegue observar que é muito comum na língua haver formas linguísticas diferentes que acabam apontando para aquilo que a gente pensa ser exatamente o mesmo significado. Como, por exemplo, quando a gente fala em termos de concordância verbal ou concordância nominal, a gente pode, por exemplo, num sintagma nominal,
como os meninos, realizar a concordância entre nome e artigo. E aí aqui a gente teria uma construção de sintagma nominal em que a concordância se dá nos dois termos que compõem aquela construção. Mas também é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas falando os menino, em que a marcação de plural é observada somente no artigo definido, os. Né? Nesse caso, como que a gramática de construções e essa noção de construção pode entender essa variação que acontece entre essas duas formas de representação? Aquela que marca o plural nos dois elementos e aquela que marca o plural apenas em um único elemento. É muito comum a gente ouvir o conceito de aloconstrução, que funciona de maneira análoga, por exemplo, à noção de alofone, né, que é muito utilizada na fonologia. Na fonologia, muitas vezes, nós temos formas distintas que muitas vezes são utilizadas no mesmo contexto dentro de uma palavra. Isso está muito ligado a variações que se dão, por exemplo, de cidade para cidade. Né? É muito comum, por exemplo, em português, nós termos um grupo social que fala porta e um outro grupo social falando, por exemplo, porta ou porta. Né? Então, nós temos aqui formas diferentes que estão sendo utilizadas no mesmo contexto estrutural, sem mudar, sem modificar o significado lógico daquela palavra. Porta continua sendo porta, independentemente da pronúncia que nós realizarmos. Nesse sentido, nós estamos lidando com alofones de um mesmo arquifonema, o fonema R. Né? Então, valendo-se dessa proposta, a abordagem teórica da gramática de construções, ela tende a propor o conceito de aloconstrução, em que a gente propõe formas distintas de uma construção, né, superior que engloba tanto a informação de uma construção como a informação da outra construção. No caso da concordância nominal, em que a gente teria os meninos e os menino, nós teríamos duas aloconstruções, né? Aquela que marca o plural nos dois elementos, o artigo definido os e a palavra meninos, e aquela que marca o plural apenas em uma única unidade, em um único elemento, que seria, no caso, o artigo definido os. Essas duas aloconstruções estariam vinculadas a uma construção superior, mais abstrata, que nos informaria, como falantes da língua portuguesa, que esses dois padrões formais inferiores são possíveis na língua e estão condicionados a contextos específicos de uso. Afinal de contas, existem fatores que podem estar influenciando o uso de uma forma ou de outra. E, nesse sentido, há um diálogo muito profícuo que pode ser realizado com a sociolinguística variacionista, que traz para a gente elementos teóricos e metodológicos que podem nos ajudar a identificar quais fatores podem estar impactando no fenômeno da variação na forma de concordância nominal. Um outro exemplo interessante, um exemplo com o qual eu trabalho, é o conjunto de construções que vem sendo chamado de construções clivadas. Esse tipo de construção coloca em evidência um elemento na sentença que funciona como foco. Então eu posso dizer assim: foi o menino que chegou. Então eu estou colocando em foco a palavra menino.
Igual a essa construção, eu tenho pelo menos mais outras duas, que seria a construção "o menino é que chegou" e "o menino que chegou". E, evidentemente, essas construções apontam na direção daquilo que poderia ser tido como o mesmo significado. No entanto, evidentemente, existem contextos de uso que condicionam o uso de uma forma ou de outra. Nesse sentido, a gente pode dizer que existem aloconstruções. A construção primeira que eu mencionei foi "o menino que chegou". A segunda, "o menino é que chegou", e a terceira, "o menino que chegou". Elas seriam aloconstruções de um padrão construcional mais elevado e, portanto, mais abstrato, que nos informaria que essas construções são possíveis na língua para codificar o significado de focalização, condicionada, evidentemente, a contextos específicos de uso. Mais uma vez, um diálogo com a sociolinguística variacionista e as contribuições que a sociolinguística traz podem nos ajudar a entender mais um pouco sobre esses contextos.